Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo aí, né? Vitor Pereira possivelmente deve cair hoje ou amanhã. E é aquilo. Mauro César Pereira trouxe algumas informações aqui do bastidores do Flamengo e uma possível volta do JJ, né? Então vambora reagir aqui, né? Mais um vídeo aí. E é aquilo. Diretoria é a principal culpada? Pra mim é. Os jogadores têm sua parcela de culpa? Tem, muito grande. Vitor Pereira também tem, porque ele é o técnico e ele escalou o time. Tem. Só que o Flamengo, ele se resume tudo o que errou, perdeu, demite o técnico. Pagamento de multa, o Flamengo vai somar, vai acumular 40 milhões de reais só em pagamento de multa para demitir técnico. Alguma coisa tá errada, né? 40 milhões só em pagamento de multa após demitir técnico. E é uma coisa muito errada, né? E a diretoria, como sempre, responde, né? Então, vambora para mais um vidinho. Vai deixando o seu like e a sua inscrição aí. E vambora reger aqui a opinião do Mauro César e a informação que traz aí, né? Você vai falar. Tamo junto e é nóis. Deixe seu like, créditos ao canal da Jovem Pan. Valeu. Pra falar da situação do Flamengo, Mauro César Pereira. Vitor Pereira, você também tem informação de que ele cai ainda hoje, provavelmente. E quem é o nome mais forte, na sua opinião? E falar também sobre essa situação, né? Que foi o que eu disse. Eu era a favor da permanência. Hoje, pra mim, não dá mais. Diante dos papelões e das atuações, que são péssimas. É culpa do treinador? Não apenas dele, mas também acho dele. Jogadores não estão jogando nada. Diretoria contratou errado de novo. E, Mauro, só pra te me jogar a palavra. Se a gente for ver, Domenech, 12 milhões de reais em multa rescisória. Rogério Ceni, 5 milhões. Já são 17. Paulo Souza, 7 milhões e meio. A gente vai para quase 25 milhões. E agora, Vitor Pereira, 15 milhões de reais. 40 milhões de reais em multa rescisória de treinador. Além do salário do Vitor Pereira, que para mim não teria muita justificativa pelo que ele fez no ano passado, dar quase 2 milhões de reais de salário pro Vitor Pereira. Tem que criticar muito também, né, Mauro? A diretoria, essa queima de dinheiro com multa rescisória e o Marcos Braz, que já se considera intocável pelo Rodolfo Landim, que numa entrevista exclusiva pra você, bancou ele. Falou, enquanto eu tiver, ele fica, porque ele entrou comigo. Mas aí é muito fácil você saber que você pode fazer besteira doidado e continuar como vice de futebol. É importante frisar que todas as decisões importantes do Marcos Braz têm um aval do presidente do clube. Ele sempre consulta o Landim. Então, exato. O Marcos Braz não contrata o Vitor Pereira sem o Landim dar o ok. Ele não demite o Domenech ou o Ceni sem consultar o Landim. O Landim dá o ok. Então, eles são sócios no sucesso ou do fracasso, né? Mais fracasso do que sucesso, diga-se de passagem. Né? Assim, que a saída do Vitor Pereira vai acontecer, para mim, é uma obviedade. Eu nem trato, hoje ainda, né? Nem trato isso como informação. Isso é uma obviedade. Mas é aliás, hoje, tem um negócio meio patético, tem gente disputando na internet quem dá a informação primeiro. É mais ou menos o seguinte: atenção, eu tenho uma exclusividade aqui para vocês. O sol nascerá amanhã. Todo mundo E o sabe Messi que sol joga vai pra nascer, caramba. mas todo mundo sabe que ele vai ser demitido, é óbvio. Né? A diferença é quando, como é que vai ser, os detalhes. Isso ninguém sabe, porque eles estão negociando isso. Negociar como é que vai pagar a multa, como é que vai ser, como é que não vai ser. E se fosse no caso, para falar do sol, você pode falar o seguinte: vai chover, vai ter tempo nublado, aí sim você tem informação. Agora, quando o sol nasce, ele nasce. Então não dá pra acreditar nos dirigentes do Flamengo, né? Porque o Braz bancou, Claro que ele não. chegou a falar, ó, ele é treinador pra temporada. Você lembra o que eu falei? do Flamengo. Lembro. Lembra o que eu falei? Eu falei, ele não está garantindo. Ele está dizendo que contratou para a temporada. Não significa que vai ficar até o final. Isso eu falei desde o começo. Que aquilo ali não significava nada. Ele fez um jogo de palavras ali. Foi a maneira que eu entendi. Mas, enfim, isso é evidente. Sobre a responsabilidade do técnico, o técnico sempre tem responsabilidade quando a coisa vai mal. Porque ele que escala o time e tudo mais. Agora, eu acho que o torcedor deveria prestar atenção no seguinte: 8 dias antes, a mesma escalação, com exceção do Gabigol no lugar do Matheus França, o mesmo sistema de jogo, 3 zagueiros, o mesmo adversário, Fluminense com algumas mudanças, é verdade, mas é o mesmo Fluminense do Fernando Diniz. O Flamengo fez um bom jogo, venceu a partida, venceu por 2-0, mudou no segundo tempo, entraram jogadores com outra característica, ficou com a posse de bola, fez um gol trocando passe durante 1 minuto e pouco. Isso foi uma semana e um dia antes. O que aconteceu nesse período, além do ridículo jogo contra o Alcas, no segundo tempo, aquela derrota, aquele papelão lá em Quito? Por que os jogadores ontem estavam naquela passividade que, por exemplo, primeiro gol do Fluminense, o gol é muito bonito, mas o Marcelo não vai encontrar essa moleza que ele encontrou ontem para trafegar com a bola, o Gerson dando carrinho no vento, o Cebolinha correndo para o lado errado, não vai encontrar.
Não vai encontrar. Segundo gol, o Ganso completamente livre, faz o passe para o canto, parecia treino. Por que os jogadores tiveram esse comportamento? Essa é uma pergunta que eles deveriam responder, mas ontem eles não deram entrevista. Só o técnico deu entrevista. Ninguém passa na zona mista. Os jogadores do Flamengo são preservados, porque a relação dos dirigentes do Flamengo com os jogadores é paternalista. E isso independe do Vitor Pereira. Manda embora, continua tudo como está. Como aconteceu antes com a saída do Domenech, com a saída do Rogério Ceni, com a saída, no caso do Renato Gaúcho, não renovou o contrato, né? Não foi demitido, mas saiu, com o Paulo Souza, com o Dorival, com todos os técnicos que passaram pelo clube. Então você percebe que sai o técnico, entra outro, e quem entra, o que acontece no Flamengo? Ele entra para tentar consertar o problema, com o extintor de incêndio nas mãos, apagar o incêndio e resolver. O time do Flamengo, quando foi campeão brasileiro com o Rogério Ceni, ele ganhou ainda mais outras taças, menos importantes, mas ganhou, foram 4 ao todo, o Rogério remendou o time. E o que ele fez ali? Esse é um ponto muito importante, preste atenção no que eu vou dizer. Ele colocou para jogar todo mundo, todos os caciques jogaram. O Arão virou zagueiro, que o Rodrigo Caio estava machucado, o Diego Ribas entrou no meio campo, então ele ganhou o grupo ali. Todo mundo jogou. Então, num breve período, o time cresceu de rendimento e foi campeão brasileiro. O passo seguinte seria o quê? Começar a mexer mais na estrutura da equipe. Você precisa ter outras formas de jogar, você tem que estimular a disputa por posições, quando tem um elenco mais farto, você tem que saber jogar de diferentes maneiras. E isso demanda tempo, trabalho e autonomia. Mas como fazer isso se você tem que ficar ali meio que compondo com os jogadores? Isso qualquer técnico, tá? Quando houve uma instabilidade, desfalques, Copa América e tudo, campanha contra o Ceni, ele caiu. Contrataram o Renato, deu certo durante um período ali inicial, que ele herdou o que vinha de bom dos trabalhos anteriores, mas quando vieram os desfalques de novo por conta de seleções, convocações, data FIFA e o Diaba 4, o Renato mostrou total incapacidade, o Flamengo se afundou, não ganhou nada, e teve um papelão parecido com o de ontem, que foi aquela derrota para o Atlético Paranaense do Maracanã, 3-0, o Atlético do Alberto Valentim, eliminação da Copa do Brasil. Não fica o Renato, vem o Paulo Souza, para tentar reformular. Atabalhoado no trato com os jogadores, se queimou e tudo mais, mas numa boa, gente, é muita pretensão, muita arrogância. Alguém fala assim, o Paulo Souza não sabe nada de futebol. O cara estava classificando o time para a Copa do Mundo. Aliás, agora ele está treinando um pequeno time na Itália, a Salernitana. O time já escapou, já se afastou da zona de rebaixamento, empatou nesse final de semana com a Inter, há 3 semanas empatou com o Milan, e não está perdendo o jogo, não perde há 5 jogos. Alguma qualidade o cara tem. Talvez não seja o técnico do Flamengo, sim para a Salernitana. Pode ser um erro aí, já fez bons trabalhos em times menores que o Flamengo no patamar, proporcionalmente falando. Mas não funcionou. Aí entra o Dorival. O que o Dorival faz? Ele rapidamente, e não é uma crítica, é um elogio, ele faz igual o Rogério, ele compõe com os caras. Põe todo mundo para jogar no primeiro jogo, perde para o Inter. Depois o Diego Ribas. O Diego Alves. E começa a mexer depois no time, mas com jeitinho. E nunca criticava os jogadores. Por quê? Os jogadores fazem do técnico refém. E por que isso? Porque os dirigentes são paternalistas e passam a mão na cabeça do jogador. Então, quando o Gabigol, que não faz gol há 9 jogos, isso não significa que ele não tem uma bela história do clube, que ele não merece elogios pelo que já fez. Não, tudo isso aí é outra história. Mas são 9 jogos sem marcar. Ontem, na única chance que ele teve, o Gerson fez um passe para ele em profundidade e ele deixou a bola bater no calcanhar. Um erro patético, era só dominar a bola e bater pro gol. E ele não conseguiu. Um erro absurdo para um jogador do calibre do Gabriel. E quando ele sai, dá aquela entrevista semana passada, meio que justificando por que ele estava na reserva, você já percebe que os jogadores fazem o que eles querem. Dá entrevista quando quer, para na zona mista quando quer, fala o que lhe é conveniente. Seja para o bem do grupo ou para o bem próprio. E isso acontece por quê? Porque os dirigentes são paternalistas. Então, ao mesmo tempo, é engraçado que parte da torcida pede profissionalismo com a saída do Braz. Ok, tira o Braz, eu não sou contra, não. Mas não vai sair só o Braz, não. Vai sair muita gente. Se você contratar um profissional, um cara realmente bom, eu não sei quem é esse cara que eles vão encontrar, mas se você achar esse cara, colocar ali, ele quando olhar ali para dentro, aquela estrutura viciada, ele vai demitir muita gente, vai colocar outras pessoas no lugar. Que estrutura é essa, Mauro? Uma estrutura que tem 3 gerentes, uma série de profissionais ali dentro. É só lembrar o áudio vazado daquele ex-funcionário do Flamengo contra o Rogério Ceni. Por que havia tanto incômodo com o Rogério Ceni? Não era dos jogadores. O que será que ele fazia? Será que ele cobrava muito profissionalismo dos caras? Porque o cara é workaholic, né? E eu sempre gosto de lembrar, o Rogério Ceni do Flamengo não é o do São Paulo, não. O do São Paulo fez um trabalho muito questionável, merecedor de crítica, mas no Flamengo ele fez um trabalho bom. Ele conseguiu remendar o time e ele tinha condições de dar passos adiante. Não permitiram. A estrutura devorou o cara. E agora está acontecendo de novo, independentemente dos erros do Vitor Pereira. Então, olhar só para o técnico é um erro que se repete. Já houve com o Domenech, houve com o Rogério, houve com o Paulo Souza, com todo mundo. Até o Dorival apanhou para caramba em alguns momentos no ano passado.
Então sempre se aponta para o técnico. Com isso, você livra o dirigente, que continua ali cometendo erros, você livra os jogadores e essa estrutura é viciada de dentro do CT do Flamengo. O Flamengo não tem um ambiente saudável, é tudo muito político. O que explica 3 gerentes? O que eles fazem ali dentro? Qual a participação no dia a dia para manter a coisa controlada, para de repente perceber o que está saindo do lugar? Eles colaboram efetivamente com a comissão técnica que chega, seja ela brasileira ou estrangeira? E não importa se o técnico é brasileiro ou estrangeiro, você tem aqui 2 estrangeiros, no caso 3, o Domenech, o Paulo Souza e agora o Vitor Pereira. E citei o Renato, citei o Rogério, que foi, acho que o mais sacaneado, que foi demitido 3 horas da manhã. O cara campeão brasileiro, meu irmão, demitido 3 horas da madrugada. Isso eu nunca vi. Mas ontem o Braz falou, não, hoje é 10 da noite, eu tô com a cabeça meio quente, não pode demitir. Pô, o cara que demitiu às 3 da manhã. Eu pensei, não, sério, sem ironia, eu pensei, 10 da noite não, talvez às 3 da madrugada ele demita. Eu pensei a mesma coisa. E é o que está acontecendo agora. Aí, informação. Por que o Flamengo vai atrás do Jorge Jesus? O Flamengo precisa do não do Jorge Jesus. Precisa do não para falar, olha, fomos atrás e aí ele não quis. Não, ainda bem. Então, por favor. E se puder mandar... É o Valdemar. Não. Olha, manda um zap e, por favor, se você puder no cartório falar que é não. Isso é sensacional. Mas é verdade. E até vai vazar Veja bem, na gente, verdade, ele ninguém quer vai falar isso. E o X9 vai Ele quer o vazar. não, Mas né, isso é mano? Ele quer o sim, ele quer o Isso é não. interessante. E vai até vazar para a imprensa. Isso é maravilhoso. Vai até vazar para a imprensa propositalmente para chegar na torcida. Tentamos. É ótimo. 2021, os caras foram lá, conversaram com o Jorge Jesus e propuseram ele, vamos reatar aqui, vamos voltar ao namoro, vamos lá voltar para o Brasil. E a resposta, isso foi oficial. O João de Deus falou na coletiva no dia seguinte, porque o Jorge Jesus estava suspenso, o João de Deus auxiliar dele. Trabalharam juntos aqui no Brasil. Ele falou, ontem o Jorge Jesus recebeu os nossos amigos do Flamengo, com autorização do Benfica. Está gravado, tem um vídeo. Foi na coletiva. Na coletiva, antes do jogo com o Porto. E ficou claro que nós vamos terminar aqui o nosso trabalho, nós não vamos sair agora. Ou seja, o Jorge Jesus respondeu isso não só para o dirigente, mas publicamente por intermédio do seu auxiliar. E depois o Benfica emitiu uma nota que era claramente escrita a 4 mãos, né? As mãos imaginárias do Benfica e as mãos do Jorge Jesus. Ou seja, reforçando tudo que o João de Deus havia falado. Então, os caras procuraram, e mesmo assim, milhares de torcedores ficam... Por que não trouxeram o Jorge Jesus, trouxeram o Paulo Souza? Mas eles tentaram, cara. Aí depois fecharam com o Paulo Souza. Isso é fato. A gente pode criticar os dirigentes uma porrada de coisa, mas isso aí é um fato, isso aconteceu. Então eles precisam o quê? Procurar o Jorge Jesus, ouvir um não, seja um não porque eu não quero, porque eu não posso, porque eu não devo, né? Não importa, mas é um não e registrar isso em cartório. Jorge Jesus disse não no dia tal, tal hora, assim, assim, assim. Por favor, não me perturbe mais, eu tenho que contratar outro técnico. Que é o que vai acontecer. Eu conversei com um colega... Você acha que o Jesus nega? Eu conversei com um colega turco agora há pouco, tenho mantido contato com um colega lá que é lá de dentro do Fenerbahçe, jornalista, e ele estava dizendo para o seguinte, que o dono do clube é o cara mais rico da Turquia, a qualquer momento pode fazer qualquer coisa. Mas, por enquanto, o que acontece? Houve o vexame contra o Besiktas, a derrota vergonhosa da semana passada, mas eles ganharam o jogo quinta-feira pela Copa da Turquia e estão na semifinal. É uma chance de título, chance real. E os adversários são times menores que o Fenerbahçe. Não tem Galatasaray nem Besiktas entre os 4 semifinalistas. Então, ele tem a chance de ser campeão. Não vai ficar, evidentemente, vai terminar o contrato. Ele tem um salário muito alto lá, bem alto, bem mais alto do que ganhava no Brasil, lá no futebol turco. E hoje ele joga às 2h30 da tarde. O time tem um nome complicado que eu nem ouso tentar falar agora. Alguma coisa Sport. E vai terminar, o jogo às 2h30 da tarde pelo horário aqui de Brasília. Se vencer, ele fica com o mesmo número de pontos do Galatasaray e fica 6 pontos atrás. Ainda tem um confronto direto. Faltam 10 rodadas a partir daí. Então tem muito ponto em jogo. Eles não jogaram a toalha. É difícil alcançar o Galatasaray, mas é possível. Então eles não vão chegar agora mudando, a não ser que perca hoje. Aí adeus. Aí, de repente, o próprio presidente do clube fala, tchau, toma sua multa aí, não quero mais saber. A multa dele deve ser pequena agora, provavelmente pequena, porque geralmente é proporcional ao contrato que já está chegando ao final. A última rodada do Campeonato Turco é no dia 28 de maio, então você teria que esperar até junho para o cara chegar aqui. 28 de maio até ele chegar aqui em junho, 2 meses. Então faz o que o campeonato, por conta, lamentavelmente, do terremoto, também foi prolongado e também isso atrapalha essa negociação. Então é uma situação muito delicada. A não ser que ele fosse liberado. E aí o colega turco disse aqui o seguinte, o Fenerbahçe não quer nada do Flamengo, ou seja, dinheiro, nada, não quer, não tem nenhum interesse. E nesse momento, hoje, nesse instante, não quer liberar o Jorge Jesus. Mas pode mudar em função dos jogos daqui a pouco, de repente, se for uma derrota. O adversário é o 9º colocado do campeonato, eu estava pesquisando, não perde a 6 jogos, não parece ser um jogo tão simples, né? Então, eventualmente, fatia alguma coisa do time. Então, pode até mudar, mas nesse momento é muito improvável. Mas é bizarro. Isso aí eu acho que nem é culpa dos cartolas aí. É culpa
da Flamimimi, principalmente, que pede o Jorge Jesus e não se conforma com o fato de que ele foi embora porque ele quis e não voltou porque ele não quis. Vista a mas aí máscara você tá agora, mexendo pilhado. comigo. É lógico Aí que eu tô você mexendo tá com mexendo você. comigo. Vista a máscara. Você tá falando com o presidente da Flamimimi. Ele não voltou porque não quis. Então Não. eles têm que convidar de novo para ver o que ele vai dizer. Mas eu vou ser sincero, vamos lá. Eu vou fazer uma declaração a Lívia Weber agora, tá? Vamos lá. Lívia Weber vai, tá, a gente tá numa crise, ela fala pra mim, não quero, tô chateada, vou embora. Se eu amo ela de verdade, E a gente sabe que ama. eu vou aceitar voltar depois. Então, eu acho que o Jorge Jesus Agora, é tão importante A pro Lívia Flamengo. é o Jorge Jesus. Eu acho que o Jorge Jesus ele é tão importante pro Flamengo Entenda, isso é uma declaração que amor vale a mesmo. pena. Mas agora é sério, vale a pena abrir mão do orgulho. Não, isso Vale a devia pena ter aberto abrir mão da antes, vaidade. sim. Porque o que é melhor? Aceitar que o cara volte depois de ele ter dado um chute na bunda, que eu não considero muito isso, é mercado. Mas essa não é a questão. Não, mas tem muita gente que é Dá por pra orgulho. esperar Não, mas isso não é o problema. Eu não acho que tem que levar orgulho. Esquece É isso. muito pior a gente ter o Vitor Pereira, o Paulo Souza. Só pra esperar até junho? Esse é o ponto. Como na época, o que o Jesus sinalizou é que ele poderia voltar adiante. Só que se ele. Não naquele momento. Naquele momento, ele Exatamente. acabou sendo demitido porque perdeu os 2 jogos pro Porto, um pela Taça de Portugal e pelo campeonato. Se ele avançasse ali, e depois o time E se ele mais o avançou desgaste que ele tinha. contra o Ajax da Champions League, ele iria até o final da temporada. Então o Flamengo não podia ficar um semestre esperando pelo Jorge Jesus. Esse foi o problema. Tinha que ser naquela hora. E como ele já estava com a batata assando do Benfica, ali havia uma brecha. Se ele desse o sinal, então tá bom, eu autorizo, vocês conversam com o Benfica. Se vocês negociaram uma situação boa para mim, que eu não tenho que pagar uma multa milionária, e o clube me liberar, né, cada um cede um pouco, conversa os 3 partes. Eu topo. Se ele falasse isso, o Flamengo ia procurar o Bruno... O Bruno é o empresário. eu esqueci. Macedo, isso. Bruno Macedo, que é o empresário dele, ia procurar ali o presidente do Benfica, o Rui, iam conversar e de repente chegavam num acordo que o Benfica poderia ser bom, não teria que pagar a multa, porque já estavam querendo se livrar dele mesmo. Mas ele não deu esse sinal. E agora a situação é muito parecida. Ou seja, ele vai pedir demissão do Fenerbahçe? Se ele quiser falar, olha, eu vou largar o Fenerbahçe agora, vou levar um pé no traseiro cedo ou tarde mesmo, tá acabando, eu vou voltar pro Brasil, que lá todo mundo me ama. E ele pega e volta. Então eles têm que procurar o Jorge Jesus para ouvir esse não. Agora, se o Jesus falar sim, eu não tenho a menor dúvida, eles contratam. É isso que eu ia Não, perguntar. não vai ter esse orgulho. Será que ele Isso não aí, vai ter orgulho? Duvido, já passou. Antes acho que não, hoje não tem a menor dúvida. Hoje eu não tenho. Você acha que... Porque o que acontece... Mas lá atrás eu acho que tinha um pouco de orgulho Lá deles também também. tinha. Olha só, Até o Marcos Braz. Braz e o Landim estão no olho do furacão. A torcida xinga o Landim na arquibancada e xinga o Marcos Braz, já há muito tempo. O Jesus é um escudo perfeito, é um escudo, nossa, imenso. É que o São Paulo faz com o Rogério Ceni mal comparando. Exatamente, entrega a chave do CT para ele, como foi em 2019 e 2020, e fala assim, ó, se vira aí, a gente não quer mais saber. Então é o cenário ideal. E assim, vão pagar o que ele pedir, vão fazer tudo o que ele quiser. Tudo que ele quiser. E aí, se der errado, olha, vocês queriam Jorge Jesus, não trouxemos, agora deu errado. Não temos culpa. Sim. E realmente eles não vão ter culpa, porque as pessoas estão pedindo o cara. Então, acho que isso não vai ser problema. O problema é que, provavelmente, ele dirá não. E aí, eles têm que ouvir esse não para ter condições de pensar em outro nome. E aí, pode ser o Tite, pode ser o Sampaoli, pode ser qualquer um. Aí os nomes são Sampaoli óbvios. acho uma boa, viu? São nomes óbvios que estão aí no mercado, evidentemente. Mas o Sampaoli é o típico nome que, como o Mauro tá falando, Não, o Paulo Souza chegou botando não. pau na mesa. São O Sampaoli Paulo é vai até chegar assim. dezembro. Mas no Flamengo tudo dura 6 meses, então vai o São Paulo. Posso- Ele já queria demais ir pro Posso Flamengo. reforçar a informação? Né? Já que assim mesmo fazer Você mesmo é 6 meses. tudo interino, tanto faz. Não, e já faço pré-contato com o Conte, que é ótimo treinador e briga com todo mundo. Mas, ó, Nossa, o Conte também no Flamengo. faz o Minotauro Nossa, também. o Conte no Flamengo duraria 3 dias. Vou reforçar a informação que eu dei. Ficarei extremamente surpreso se o Tite aceitar trabalhar esse ano. Nem no Flamengo, nem em lugar nenhum. Mas muito surpreso. Acho que não tem nem papo. Ele teve uma proposta oficial da seleção da Coreia, uma grana bárbara, ele recusou. Conhecendo o Tite como eu conheço, Mas, ó, é Pode não conhecendo acontecer. ou é buscando informação? as duas coisas. Isso é importante. As duas coisas. Primeiro, por sensibilidade. Por conhecer o Tite há mais de 40 anos, ficaria muito surpreso. Aí você vai dar uma olhadinha e tal. Não vejo mudança de quadro. Acho que o Tite não trabalhará esse ano. Se trabalhar, será no exterior, numa condição excepcional. No Brasil, realmente... Olha, o Pilatos, você sabe como é que é a vida. Nunca tudo é definitivo. mas no futebol, Mas né? seria uma surpresa gigantesca. Porque o Não- objetivo dele não é trabalhar nesse ano. não é trabalhar em time nenhum. É claro que o 14 primeiro time é que o ele Flamengo, fez. seria uma boa. Mas ele não, eu acho que ele não quer trabalhar no Brasil, ele quer dar uma baixada de bola. A única condição de trabalhar seria tipo assim. O Chelsea, não vai acontecer. O Chelsea, aí pode ser. Real Madrid. O Real Madrid, que é que eu tô chutando longe, né? Mas fora isso,
Não acredito. A grana, Mais que ele, um ano a só, grana né? que ele rejeitou da seleção da Coreia, acho que dificilmente receberia aqui no Brasil. E acho que ele não pegaria uma parada dessa assim de... Ele ainda não digeriu a história da Copa do Mundo e Flamengo é muito olho do furacão. Eu realmente seria uma surpresa gigantesca. Para mim, o nome que abre com tudo isso é Sampaoli, né? Tem uma outra questão que envolve o Tite. Mauro, e até uma pergunta pra você que... Tem eu informação falei. aqui, tá? Tá. Tem uma questão do Tite também, que ele tem uma rejeição muito grande da torcida do Flamengo. É muito grande mesmo, né? Não é pequena, Você não. fez uma pesquisa até, Fiz até né? uma pesquisa, claro. E que você não sabe tem- por quê? Não tem nenhuma base científica. Claro, mas é um... Mas assim, você percebe ali que é impressionante, assim. Eu não sei por quê. Eu acho o seguinte, o Tite mereceu todas as críticas na Copa do Mundo, as duas, minha opinião. Até eu falei durante a Copa, lá do Catar, eu falei, eu me arrependo que eu deveria ter sido mais crítico com relação a isso. Acho que eu fui meio devagar. Tô ficando velho. Evidentemente, né? Ficando muito mole. Tinha que ter dado mais... Porra! Mas tem as pessoas que- Cara! Sim, porque eu fiquei esperando muito a Copa do Mundo até que acontecesse alguma coisa, não aconteceu nada. Então eu faço uma autocrítica. Algumas Repito aqui. pessoas ficam mais amargas. Acontece. Mas o fato é o seguinte: o Tite tem uma rejeição grande. Não sei porquê, não sei se é o estilo. Se ele chega no Flamengo, é aquela coisa, monta o time pela defesa, depois eu penso no resto. Então é 1-0, 2-1, é aquele jeito dele. Agora, eu acho o Tite o melhor técnico brasileiro. Para a Copa do Mundo não foi, para a seleção brasileira não foi, o desafio foi grande demais para ele, mas ele não estaria sendo contratado para ganhar a Copa do Mundo, e sim para botar um time competitivo no Brasil e na América do Sul, torneios que ele já ganhou pelo Corinthians. Só que a cultura de futebol hoje, na cabeça do corintiano, é totalmente diferente da cabeça do rubro-negro. E isso eu acho que seria um obstáculo muito grande, que eu imagino que ele, que de bobo não tem nada, certamente vai pensar também antes de aceitar esse desafio. Ele tem que chegar vencendo, que nem foi quando entrou no lugar do Dunga, ganhando, aí todo mundo, opa, peraí, tá ganhando jogos, aí para de encher o saco. Porque de cara vai ter rejeição. Vai. Informação, falando com uma pessoa aqui, lá das entranhas do clube, né? Não é o X9, tá, por favor. Temos 72 mil pessoas ao vivo, hein? Deixa Sobre o o seu Vitor Pereira. like, Não é hein? nada especial, Não, não, tá. mas vale o registro, né? Não deve ser anunciada hoje a demissão, oficialmente, provavelmente. Ele não deve dar mais treino, tá? É o que eu estou lendo aqui. Não deve dar mais treino. Hoje é folga, seria amanhã. Então amanhã já não deve dar treino. Então hoje deve anunciar a demissão, ainda hoje. E sobre o Jorge Jesus, eu falei, mas vocês, no caso, o Flamengo, né? A pessoa não o dirigente exatamente. Você tem que ouvir o não do Jorge Jesus, ele me chamou aqui, mais uma vez. Ou seja, é isso que eu falei. Você tem que ouvir o não do Jorge Jesus de novo, como aconteceu no 21, para poder Para falar, ter olha, beneplácito para ir pensar o plano. Nós tentamos Jorge Jesus, gente, mas ele não quer. Então, é isso aí, nação. Mais um vidinho. Já vai deixando aquele seu like aí, né? Vai deixando o like já para ajudar o canal. É aquilo. O Flamengo nunca ficou livre do JJ. A gente... É tipo aquele namorado que foi muito feliz com a sua parceira. Aí vai sua parceira, do nada, mete o pé e o cara fica sofrendo durante anos e anos e anos. Aí quando o cara vê aquela oportunidade que ela tá solteira, o cara vai lá nela de novo. Fala, tu tá solteira? Meu relacionamento aqui tá meio difícil, mas... Pô, quero voltar contigo. É isso que o Flamengo tá. Tá tentando reatar o namoro. E foi bom, né? Mas geralmente quando volta a segunda vez, geralmente nem sempre é bom, né? Então é aquilo, óbvio que o Flamengo, os dirigentes do Flamengo vão atrás do JJ para sim dar uma resposta à torcida. Isso é óbvio, né? Vamos lá no JJ, ele disse não, exemplo só. Ele disse não, então a gente vai à procura de outro técnico. Então, exclusivamente que os dirigentes do Flamengo estão fazendo é questão política. Eu vou lá, ele disse não, então a gente, para dar uma resposta para a torcida, ou até a imprensa também, e principalmente a torcida, e depois vamos em busca de outro técnico. Então é aquilo, o JJ ele foi o maior treinador da história do Flamengo em pouco tempo? Foi, sim. É aquilo, outros tempos, outro ciclo já, né? Praticamente 60% desse elenco, vamos dizer 60%, entre 60% e 70%, não estava em 2019. Muitos jogadores saíram. Os jogadores de 2019 estão 4 anos mais velhos, 4, 5 anos mais velhos por aí. Então aquilo não é porque o JJ fez sucesso no início de 2019, vai fazer sucesso agora, né? Mas o JJ, ele é o único técnico que consegue controlar essa onda de protesto no Flamengo, né? Então o JJ, sim, mesmo tudo que aconteceu, ele negando o Flamengo várias vezes, o jeito que ele saiu do Flamengo, ele é o único cara que sim consegue dar um jeito nesse turbilhão que o Flamengo está vivendo, né? Turbilhão, vamos dizer, turbilhão de sentimentos, né?
sentimentos puto, né, com a diretoria, entendeu? Então é aquilo. A diretoria vai sim em busca dele. Caso ele deu sim, o Flamengo vai contratar sim, óbvio, né? Sobre o Tite, que o Mauro César falou aí, o Tite ele tem muita rejeição pelo simples motivo que o Tite, desde a época do Corinthians, ele é um cara muito retranqueiro. A gente torcedor do Flamengo, tem a visão sobre o Tite que ele é um cara muito retranqueiro. E isso não se encaixa com o sistema de jogo do Flamengo, né? Pro Tite, na época do Corinthians, vencer o jogo por um retranca, buscar contra-ataque, vencer por 1-0, tá ótimo pro corintiano. O Flamengo tá péssimo. O Flamengo jogar reativo, esquece. De uns 4, 5 anos pra cá, esse não é o papel do Flamengo, né? O Flamengo é o time que propõe jogo, ataca. Já o Tite na época do Corinthians não era assim, né? E foi até na Copa do Mundo também, né? Muitas pessoas questionavam sobre o Vinícius Júnior. Pô, não era pra tirar o Vinícius Júnior, o melhor jogador da seleção, sempre tirava ele. Então é aquilo. Esse, pra mim, na minha visão, é um dos questionamentos que a gente tem do Flamengo, né? Eu, do Flamengo, óbvio, que eu não posso resumir a minha opinião na torcida inteira, né? Mas na minha opinião, é isso aí. Então, o São Paulo, esquece. São Paulo na primeira substituição do Gabigol já vai ter treta. Eu acho que o único técnico mesmo que consegue controlar esse turbilhão que o Flamengo está vivendo hoje é essa panela de pressão JJ e nada além disso. Simplesmente por isso. Então é isso aí. Deixe seu like e a tua opinião aqui nos comentários.